Boa noite a todos, obrigado pela visita, e é uma honra receber vocês aqui onde agora é a sede da Seven Stars. Eu vou falar um pouquinho do que é Seven Stars, também vou falar um pouquinho do objetivo do evento que a gente está promovendo aqui hoje à noite. Foi um evento organizado super rápido, a gente teve uma ideia, acho que há um mês atrás, estava numa mesa eu, o Leone, o Eli, conversando um pouco e surgiu essa ideia. Surgiu a ideia da gente movimentar, porque a gente tem um movimento interessante já acontecendo como polo tecnológico, tem uma organização que é um mercado que já vem maturando, né? Iniciativa do Superapark, iniciativa da Dabi, aqui da Pluris, aqui é a antiga Pluris, né, que tinha uma iniciativa, agora é Seven Stars. A gente tem Novo Lab vindo para Ribeirão Preto. Então, são várias iniciativas e o mercado tem se organizado, tem se conectado mais, muito em função também desses polos físicos que estão sendo criados, né? E a gente teve a ideia de, poxa, por que não a gente conectar os agentes do mercado financeiro existente em Ribeirão Preto? Existe, né, uma comunidade financeira, um mercado financeiro composto de bancos, gestoras, cooperativas e assim por diante. E por que a gente não se organiza? Se a gente se organizar, a gente vai conseguir aproveitar muitas sinergias que tem esse mercado, né? E a gente conseguiu hoje, né, dar um passo aqui, a gente organizou isso em poucos dias, até fiquei surpreso, e parabéns para o time que organizou o evento, ficou super legal. Às vezes a gente faz correndo, há um pouco de... Algumas coisas caem no chão e quebram, mas importante a gente estar aqui realizando, fazendo um movimento. E a gente escolheu também, de uma forma muito rápida, e acabou fazendo um sentido danado aí a composição das pessoas que vão fazer parte aqui com a gente hoje, dessa conversa. O professor Alberto Borges Matias, convidar o senhor para estar aqui com a gente, professor. Para quem... aplaudir o professor aqui, agradecimento. O professor Alberto, para quem não sabe, é um dos professores fundadores da FEA em Ribeirão Preto, há 30 anos atrás, né? A FEA completa aí algo em torno de 30 anos, né, professor? Foi o fundador, tem uma história muito bonita, tive a honra e o prazer de aprender um pouco, trabalhar ao lado do professor, aprender um pouco com ele durante uma etapa importante da vida aí. E, coincidentemente, eu não sou aluno da FEA, mas tive a honra de aprender com o professor trabalhando ao lado dele. E, coincidentemente, não era planejado, mas tem 2 alunos, vou chamar um deles, o Juliano, foi aluno da professora Juliano, da FGE. Seja bem-vindo. Acho que é ali, né? Não vai muito em ordem, não, depois a gente vai arrumar. E o Juliano tem uma iniciativa de longa data, uma casa, né, de estruturação de crédito, e ele vai falar um pouquinho mais para o mercado agro, né? Também vou chamar aqui o Daniel Oia, seja bem-vindo. Veio de São Paulo prestigiar a gente aqui. O Daniel tem ajudado a gente a fazer uma estruturação de produtos e soluções financeiras para empresas de tecnologia, desenhos totalmente fora da caixa, e a gente está conseguindo fazer soluções alternativas para funding, para fomentar o crescimento de empresas de base tecnológica, muito legal. Vou chamar aqui o Renan Schaffer, nosso amigo também. Renan, seja bem-vindo. Renan participou da estruturação de um dos polos mais organizados do Brasil em tecnologia, que é o polo de Florianópolis, e também é diretor da Associação Brasileira de Fintechs. Também vai falar um pouco... Ele não estava no script lá da visita, foi uma grande participação adicional que a gente vai ter aqui, vai trazer alguns insights de como a gente pode avançar mais rápido e aproveitar melhor o processo de organização do centro financeiro. E o Du, que muita gente já conhece, Du Ciccone, seja bem-vindo.
que está à frente, seja bem-vindo, Du, está à frente do Supera Parque, que é uma iniciativa fantástica que nós temos aqui. Acho que se concentra muito no Supera, empresas de base tecnológica voltadas à saúde e hard science, né? Então, é um dos principais polos do Brasil, está em Ribeirão, quem não conheceu, uma estrutura fenomenal. E a gente vai provocar aqui algumas discussões. Temos aqui o do Molina, que veio prestigiar, Eduardo Molina, que veio nos prestigiar também, secretário do Desenvolvimento do município de Ribeirão Preto, né, e tantos outros, né, o nosso querido amigo Fabiano Guimarães, também do setor público, que ajudou, que pode muito nos ajudar também nessa iniciativa, tem grande e vasta experiência no histórico aqui da CIRP, né, de CIESP e FIESP de Ribeirão Preto. Então, acho que a gente tem aqui grandes parceiros que podem ajudar a gente a levar essa discussão para um nível bem legal. E vou convidar todo mundo a sentar aqui e começar um pouco a conversa. Pessoal, a gente vai... É pouquíssima formalidade, porque a gente está aqui num ambiente super amistoso aqui para fazer uma discussão. E o objetivo dessa conversa é provocar um movimento, né, que aqui não vai ter uma bandeira, né, acho que nasceu numa discussão ali, que já... E não é uma discussão nossa, assim, estava eu, Leone e o Eli ali conversando, mas eu acho que é um movimento que muitos têm o desejo de organizar, às vezes falta tempo, falta um pouco de iniciativa, e a gente está ajudando a dar um toque e dar um empurrãozinho ali para o movimento acontecer. E eu acho que do resultado dessa conversa, eu acho que vão ter várias iniciativas, eu acho que é um pouco a gente tem que se organizar aqui para conseguir fazer isso ser produtivo e ter um direcionamento com objetivos claros. Talvez a gente não tenha uma estrutura formal inicialmente, seja informal, e depois a gente caminhe para uma formalização ou coisa do tipo. Mas a ideia é começar o movimento. Poxa, vamos fazer uma conversa que conecta todo mundo. Acho que a primeira parte da missão foi feita, acho que a gente reencontrou aqui hoje muitos amigos, muitos companheiros de trabalho, muitos colegas de trabalho, é um prazer. E eu queria abrir aqui para o professor Alberto, que eu acho que esse movimento de mercado financeiro em Ribeirão tem um grande... o professor Alberto é uma grande, importante contribuição, né, na origem desse negócio. Então, uma semente que foi plantada ali 30 anos, né, e que tem frutificado, e não só a iniciativa da FEA, mas de outras universidades, de outras pessoas, mas eu acho que é um marco muito importante, uma contribuição muito importante que foi trazida para Ribeirão Preto por meio do professor, e, né, dar as honras aí ao professor e abrir o bate-papo com ele aqui. Professor, fique à vontade, por favor. Bom, gente, uma boa noite a todos. Vocês sabem que eu estou me sentindo em casa? Na sala de aula é a mesma coisa, todos os alunos vão para o fundão. Não é? Olha que beleza. Nada como a gente se sentir em casa. Bom, a FEA tem 30 anos e eu tenho 30 anos de Ribeirão Preto. Eu vim para cá para fazer a fundação da faculdade e acabei ficando, né? Aí a família gostou, é isso, Nenê? A família gostou e sentamos por aqui. Hã? Hoje nós estamos em 17. Né? Então, aí, quando a gente vai pedir faz uma reunião de família e vai para uma pizzaria para comer uma pizza, assim, mesa para 20, porque tem as bolsas das mulheres, né? Então, é mesa para 20. Né? É isso aí, tá? Estou ajudando a desenvolver, certo? Essa é a base. Mas a FEA, no começo, tinha até uma prova do MEC, que chama Provão, né, que fazia a avaliação das faculdades. E durante todas as edições do antigo Provão, a FEA Ribeirão foi a maior nota do país. Só para vocês terem uma ideia. Isto faz a diferença. A gente discute muito. Hoje mesmo estava discutindo educação de Ribeirão Preto, hein, senhor Fabiano? Educação de Ribeirão Preto. E aí a discussão é gasto. Precisa aumentar o gasto. Que gasto? Precisa aumentar a qualidade.
Né? Nessa parte de educação, um dos artigos que eu escrevi foi comparando o custo médio por aluno das escolas municipais de São Paulo com a nota do IDEB, que é a nota do ensino básico das escolas municipais. O que dá? Dá correlação inversa. Quanto maior o gasto, menor a nota. Não é interessante? Então, assim, a realidade às vezes nos trai. Mas a qualidade é a base. Então, se nós estamos falando num centro financeiro, e aí assim, ó, lá está escrito, né, Ribeirão Preto como centro financeiro. Ribeirão Preto, ela é o centro, ela é a capital de uma região. Né, o Noroeste aqui é a capital desse núcleo, mais uma parte de Minas. Nós estamos falando razoavelmente da região metropolitana de Ribeirão Preto. E aí as coisas mudam para melhor ainda. Porque este núcleo, não sei se alguém já se tocou, é o maior núcleo educacional de nível superior do país. Não tem outro. É esse núcleo aqui formado pela região metropolitana. Então, isto faz uma diferença. O ensino gera essa diferença. O ensino gera a formação do futuro. E quando os alunos estão na escola, não percebem isso. Por isso que eu preciso puxar a orelha de todo mundo. Né? Não vou ficar falando muita coisa. É isso, Juliano? Você reclamava um bocado, viu? Eu lembro que você reclamava um bocado. Hein, Cicone? É isso? Então, eu acho que a base educacional ela precisa fazer parte desse centro financeiro. Ela é a base de formação. Porque, veja, as coisas estão mudando muito rapidamente. Como é que forma? Qual é o grande problema, não só do sistema financeiro aqui da região ou nacional, mas também da indústria, do comércio, de serviços da região? Falta mão de obra em todas as áreas. Hoje eu estou participando de 13 conselhos de administração de companhias. Grande problema, falta mão de obra, principalmente capacitada. Tá? Por outro lado, a qualidade do ensino é ruim. Se nós pegarmos aqui de Ribeirão Preto, pegar de 4ª a 8ª série, a nota média é 4,8 das escolas. Onde é que nós vamos com isso? Então, só para reforçar, né, o que o Daniel está colocando, a parte educacional é de extrema importância. Afora a distância que existe entre as escolas e a atividade produtiva. Se eu perguntar aqui, quem é que fez, nesses últimos 5 anos, uma visita a uma escola para ajudar aqueles alunos, eu não sei se eu vou ter alguém. Vou? Não vou ter ninguém. Então, a distância é dos dois lados. Vocês vão dizer que o problema é da área pública. Não, o problema é da área privada também. Isso precisa ser congregado. Não sei se vocês sabem, a gente conseguiu agora fazer uma alteração do Conselho Municipal de Educação. Não é isso, Fabiano? Tá? O Conselho Municipal tinha uma efervescência dos funcionários, não vai dar nada. Então, já é um primeiro passo. Acho que foi o Todos pela Educação que fez o projeto. Tá? Agora estamos lutando pelo Plano Municipal de Educação, depois pela formação dos professores. Queremos que os diretores não sejam indicados, sejam selecionados num processo seletivo de qualidade. E aí vai. Tá, mas nós estamos meio sozinhos. Então, eu estou falando isso em nome do Instituto 2030, que é o Instituto de Ribeirão, formado por muita gente que está envolvido com a melhoria da cidade. Então, nesse centro financeiro, precisa ter essa lógica, a lógica do social, do desenvolvimento. Social é tudo. Se vocês pegarem qualquer empresa, a última linha, se a gente pegar a média das empresas de capital aberto, acho que dá 8% de margem. Portanto, 92% vai para os outros. Então, toda a organização é social na base. O que eu estou falando do social é pensar no desenvolvimento da própria sociedade para momentos seguintes. Tá? Isso está ligado com educação e precisa estar ligado com o centro financeiro. Eu já trabalhei em diversos bancos, já trabalhei no Banco Central, fiz planejamento estratégico do Banco do Brasil, etc. Eu sei um pouquinho como é que essas coisas funcionam também. Aqui essa região tem um fluxo financeiro grande.
E eu estou falando da região. Tá? Então, acho que precisamos adentrar a ótica região e precisamos adentrar a ótica formação. São os 2 pontos que eu acho importantes aí. Perfeito, professor, muito bom, bem colocado. Acho que ponto de educação também é um papel que nós, né, como empresa, é um papel social que a gente tem como empresa, né? A gente não vai ter o profissional vindo do mercado pronto, preparado, e a gente vai ter que contribuir com essa preparação. Óbvio que há iniciativas como o Instituto 2030, que é uma iniciativa super legal, que fomenta a melhoria do ensino público e ensino privado, mas acho que a gente tem também papel social aí das companhias contribuindo com o desenvolvimento. Queria puxar aqui o Renan também para falar um pouco da iniciativa junto às empresas de base tecnológica de Florianópolis, né? E um pouco da iniciativa também das boas práticas aí da evolução e do caso de sucesso da Associação Brasileira de Fintechs. Se você puder comentar um pouco, a gente como iniciante nesse movimento aqui em Ribeirão, o que você tem a dizer, quais foram as experiências aprendidas nesse processo que a gente pode usufruir aqui de antemão. Bom, tudo obrigado, boa noite. Acho que Florianópolis, hoje, para quem não conhece, é uma ilha que é extremamente pequena, são 500 mil habitantes, mas que a gente tem uma densidade de empresas de tecnologia que acho que chega a ser maior do que São Paulo. Acho que por nível para cada 100 mil habitantes, a gente tem mais empresas de tecnologia do que São Paulo. Mas é uma coisa que foi construída ao longo de 35 anos, mais ou menos. Então, muito disso vem do apoio das universidades, de uma aproximação que existe, que a gente chama de tríplice hélice, das universidades, das empresas do setor público. Então, foram vários anos, ali, 30 e poucos anos, desde a década de 80, de aproximação das universidades, da UFSC, principalmente, da UDESC, da Universidade do Estado, com o setor público, desenvolvendo políticas públicas de incentivo a empreendedorismo, inovação, etc., e das empresas. E acho que poucas pessoas sabem, mas a primeira incubadora de tecnologia do Brasil, existe uma discussão filosófica que foi São Carlos, foi o Celta lá de Floripa, que é de 86, a primeira incubadora de tecnologia. E a primeira associação de tecnologia foi a ACAT, também de 86. Então, o polo de tecnologia que a gente tem em Santa Catarina, em Floripa especificamente, ele não é uma coisa que a gente viu hoje, uma construção que é da noite para o dia. A gente levou quase 40 anos para construir aquele polo. Então, hoje a gente tem, foi sendo criado uma incubadora em 86, uma fundação de P&D, de um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que criou 300 projetos de tecnologia. Em 84, criou a incubadora, criou a Associação de Tecnologia, que puxou uma série de projetos, que juntou uma série de empresas de tecnologia ao longo do tempo, juntou o setor empresarial também para próximo, ajudaram a puxar também o setor público para trazer uma série de participantes para fomentar a política pública, a universidade puxando também os projetos, também para trazer inovação para próximo. E a gente estava até comentando antes de chegar aqui, a gente teve um programa em Santa Catarina que foi meio que entendendo o que precisava para fomentar essas cadeias produtivas de inovação. Pô, se eu tenho uma incubadora, o que eu preciso fazer para alimentar, para manter aquela incubadora cheia? Pô, beleza, eu preciso de um programa de pré-incubação. Então, criou-se um programa de pré-incubação junto ao governo do Estado, com participação das fundações de amparo à pesquisa. Então, beleza. Esse programa, até 2015, se eu não me engano, foi quando eu parei de acompanhar a estatística, tinha gerado 500 e poucas empresas com uma taxa de sobrevivência de 85%. Esse número já deve, com certeza, já explodiu. Esse programa hoje é nacional. Acho que, provavelmente, quem está nesse mundo de empreendedorismo já ouviu falar do programa Centelha de faísca. É um programa que ele dá fundo perdido, 60 mil reais de bolsa
subvenção para vocês transformarem um PowerPoint em um projeto. E vocês têm mais acesso à bolsa de pesquisa, mais acesso a recursos do Sebrae. E, assim, tem uma série de incentivos para vocês transformarem um PowerPoint num negócio. Aí tem mais, sei lá, um fundo de Venture Capital local para ajudar essas empresas a transformarem a próxima etapa dessa jornada, e assim sucessivamente. Então, foram várias construções que ajudaram hoje Santa Catarina, Florianópolis especificamente, a ter esse ecossistema. E acho que na associação, na BFintech especificamente, a gente tem a prerrogativa de... Hoje, tem duas coisas que a gente atua bastante. Uma delas é ser interlocução muito forte com o setor público, com Câmara, Senado, etc., com órgãos reguladores. Então, a gente está o tempo todo com o CVM, com o Banco Central, discutindo com... A gente tem lobista no Congresso, toda hora passando pauta para a gente, ajustando emenda parlamentar, etc., ajustando o projeto de lei, etc. E a gente também tem um baita hub de negócio que a gente tenta fazer conexão com corporações, entre as próprias empresas. Então, hoje a gente tem na BFintech, se não me engano, mais de 520 associados, alguma coisa assim, de diversos setores só ligados aos setores de fintechs. Então, a lógica é, eu preciso representar essas empresas tanto do lado do setor público para ajudar a tornar o ambiente de negócios mais sadio, mas também preciso ajudar esses caras a gerar negócio e gerar receita. Então, acho que, como associação, meu papel acaba sendo esse. Eu acho que a gente tem nas associações comerciais, empresariais, que a gente tem a própria Fiesp, acho que a CIRP, como a Associação Comercial e Industrial, tem um baita papel nesse sentido também. Pode ajudar bastante nesse sentido. Legal. Acho que fazer um pouco da conexão dos pontos aqui, né? A gente tem, eu vejo um movimento que nasceu, voltando para a questão do centro financeiro, existe um centro financeiro, existe uma influência de Ribeirão, né, como o professor disse, sobre o Noroeste Paulista, que a gente tem um polo regional, né? A gente tem agentes desse ecossistema, e isso começou, muitas vezes, com a instalação de uma universidade, uma iniciativa de educação aqui em Ribeirão, e eu acho que a gente tem como aproveitar esse movimento que nasceu lá atrás para organizar, né, porque isso, ao longo do tempo, construiu profissionais que estão hoje alocados em diversos setores, e a gente se organizar como se organizou um polo tecnológico, né? Aqui, essa organização ela funciona não só para uma iniciativa de tecnologia, mas para uma iniciativa de centro financeiro. A gente tem exercido a Seven Stars, e eu não me apresentei aqui com detalhes, né, o que é Seven Stars. Hoje a gente é uma holding de investimentos em empresas de base tecnológica, principalmente fintechs, né? A gente olha muito para o mercado de fintech, que é a junção de solução financeira, né, produtos financeiros com tecnologia. Então, aqui a gente tem uma expertise financeira sendo desenvolvida cada vez mais, a gente tem aprendido. Entramos no mercado financeiro através de meios de pagamento, depois a gente foi para crédito e assim por diante. E hoje a gente vê uma oportunidade, talvez, de trabalhar Ribeirão, tanto do lado de FIM quanto do TEC, né? Tecnologia, as iniciativas estão já naturalmente surgindo, o Du aqui, um grande expoente dessa iniciativa tecnológica, e de outro lado, o FIM, né, o FinTech, a parte de financeiro, que está pouquíssimo organizado, né? A gente tem aqui um grande potencial para organizar esse negócio e, quem sabe, né, com esse pano de fundo, fazer um centro de empresas de base tecnológica aplicada à financeira. E quando a gente desenvolver esse lado tecnológico, né, ele tem cada vez mais crescido. O Du vai falar um pouco de estatística, de volume, até um número bastante surpreendente de número de startups na cidade, número de fintechs na cidade. Qual o ganho a gente teria, né,
tendo essa organização do lado de tecnologia, do lado financeiro, e a via de mão dupla que isso gera, né? De um lado, o mercado financeiro, que o Dani vai falar um pouquinho de soluções alternativas de financiamento para empresas de tecnologia. Qual é o ganho que se tem, uma vez que o mercado se aproxima das iniciativas tecnológicas? A gente tem aqui exemplos de várias soluções, como FIDIC e outras estruturas de capital para financiar as iniciativas, né, que a gente tem feito aqui dentro do escopo 7 Stars, a gente pode falar um pouquinho disso. Quanto o caminho inverso, né, da tecnologia apoiando as instituições financeiras e as empresas que estão nesse setor, como cria soluções, plataformas, tecnologias, software, para dar escalabilidade para essas soluções financeiras. Tem um caminho, uma via de mão dupla aqui, que uma vez a gente tendo isso bem organizado dos dois lados, a gente conecta esses dois universos e a gente extrai valor disso, né? Então, eu queria trazer aqui um pouco da visão do Eduardo para o desenvolvimento, né, de todas as iniciativas de tecnologia. O que a gente já avançou, quanto tempo a gente tem nesse processo de organização do lado de polo tecnológico, o que a gente já avançou, o que a gente tem a fazer, o que a gente pode fazer, e como você enxerga essa aproximação, como que você vê essa iniciativa de organizar do lado de cá o centro financeiro, esses agentes, o que você vê de sinergia entre esses dois universos, né? Como a gente pode se beneficiar dessa organização, tendo em vista aqui as iniciativas de tecnologia, e o caminho inverso também, como a tecnologia e o polo tecnológico pode ajudar as iniciativas financeiras, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua visão sobre isso. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite aqui do Daniel para participar desse bate-papo. Para mim é um prazer, né, estar aqui com o professor Alberto, Juliano, que é amigo de faculdade, né, conheci o Daniel e o Renan agora. Então, é bem legal poder falar um pouquinho sobre Ribeirão, um pouquinho da experiência, né, do que a gente tem feito aqui para desenvolver esse todo o ecossistema. Assim como o Renan falou, né, que o Celta, lá em Florianópolis, foi criado em 86. Esse mundo de ecossistema, de inovação, né, de empreendedorismo, se você comparar o Brasil com outros países, ele é muito novo, né? O primeiro edital de apoio à criação de incubadoras de empresas, ele é da década de 80, de 1980, e o Celta nasce em 86. Sebrae, como apoiador, também vem da década de 80. Aqui, a gente nasce muito depois, né? A Supera nasce como uma incubadora, já em parceria com o município, né, com a Prefeitura Municipal e com a USP, em 2003. Né? Então, você vê, já são mais 20 anos, aí, quase, depois da criação do próprio Celta. E, nesse período, desde a criação da incubadora até a gente chegar a ter um parque tecnológico, hoje chegar num ecossistema que ele ainda não é tão maduro, mas ele está extremamente vibrante, com vários ambientes, né, sendo criados. Nós tivemos vários esforços aí, públicos e privados que foram despendidos aí ao longo do tempo até a gente chegar nesse contexto atual. Então, uma coisa que a gente tem que entender é assim, ainda é muito novo, né? Lógico que hoje a velocidade com que as coisas acontecem, elas são muito rápidas e a gente precisa acelerar a maturidade do nosso ecossistema para a gente conseguir dar sustentação, né, e conectar esses dois mundos que você falou, da tech com o fim, né, para a gente poder criar a fintech. E aí uma das coisas que a gente começou a sentir necessidade lá no parque, então, o parque ele é criado em 2014, né, numa área de 400 mil metros quadrados, dentro da Universidade de São Paulo, ou seja, uma universidade pública, já mostrando o interesse que ela tem de investir nesse ambiente de inovação, coisa que no passado isso era impensável, né? Você instalar uma empresa privada dentro de uma universidade pública, então isso era impensável. Hoje ela cede 400 mil metros quadrados da sua área, do campus, para criar um parque tecnológico. E aí já fica o convite para quem não conhece, né, conhecer o Supera.
uma coisa que a gente sentiu a necessidade é de conhecer o nosso ecossistema. Que a gente, né, até hoje, antes estava batendo um papo, lembrando de conversas nossas de que, olha, nós precisamos organizar, né, o ecossistema. Existe algumas organizações informais, mas a gente precisa estabelecer essas conexões. E para estabelecer essas conexões, a gente precisa conhecer o que a gente tem aqui. E tem muita gente que faz parte do ecossistema que não conhece o ecossistema de Ribeirão. A gente vem crescendo e o Supera acabou se especializando nisso e criando mapeamentos, que a gente chama de mapeamentos setoriais, né, que muitas vezes pode virar, inclusive, uma prospecção tecnológica. E Ribeirão dá um salto de menos de 100 startups em 2017, né, aí para 190 e pouco, chegando agora a 293 startups, que foi o último mapeamento de 2019. Nesse mapeamento, a gente estava falando, tem 27 startups que são classificadas como sendo fintechs. Provavelmente, a gente tem, inclusive, mais. É que a gente não conseguiu descobrir essas startups que aqui muitas vezes estão instaladas e muitas vezes não estão conectadas, né, ao ecossistema. Então, o que eu vejo hoje? A gente tem, obviamente, se espelhar em ecossistemas maduros como o de Florianópolis, que é um baita de uma experiência, uma baita de um ecossistema já maduro, né, com uma Fundação 7 que cria. Só que a gente não pode esquecer que é uma capital, né, em que as pessoas participaram, as universidades participaram de maneira ativa, muita gente do próprio ecossistema participou do poder público para poder incentivar e colaborar e alavancar, né, o desenvolvimento do ecossistema. Então, é super importante, né, o Molina participar de um evento como esse, né, que está no poder público, o Fabiano, que a gente estava falando, são representantes do poder público participando de eventos como esse e organizando, como Nova Ribeirão, para que você consiga fazer a triple hélice. Hoje a gente fala até na quarta hélice, né, que a gente fala do poder público, das universidades, das empresas, e a gente não pode esquecer a sociedade, né, que faz parte desse ecossistema como um todo e que fortalece. O que eu vejo, e aí acho que o Daniel vai falar mais sobre isso, é que Ribeirão ele é um centro financeiro muito forte. A gente vê isso, só pegar o exemplo da Grishow, o tanto que movimentou de recurso financeiro, e sempre foi um centro que movimentou muito recurso, sempre foi o centro financeiro do agronegócio, o centro comercial do agronegócio, o centro financeiro e desenvolvimento de pesquisa e tecnologias da área da saúde. O que falta é as pessoas que fazem parte desses setores conhecerem as oportunidades que existem hoje de estruturação de operações para incentivar o desenvolvimento do ecossistema, seja por meio de um ambiente de inovação, seja por meio de criar produtos específicos para as startups. As startups hoje, a gente estava conversando, têm dificuldade de tomar crédito, né? Não tem histórico, não tem garantias reais para poder, muitas vezes, dar de contrapartida, né? E aí você precisa usar a criatividade. Assim como o setor financeiro também precisa usar a criatividade e criar novos produtos, né? A gente conversou sobre isso também, né? Os bancos digitais simplesmente mudaram a experiência com o cliente e o canal de atendimento. E os novos produtos, né, para atender as startups, para atender os seus clientes, né? Então, é a grande aposta, né, do ecossistema de inovação, são as inovações em produtos que podem surgir do sistema financeiro. Então, mas acho que é isso. Assim, então, a gente precisa conhecer, essa discussão ela é super importante para que quem está aqui conheça um pouco mais do que está sendo desenvolvido e a gente conseguir colocar esses dois mundos, né, que são extremamente importantes para conversar na mesma mesa e um ajudar o outro no desenvolvimento. Tem um ponto importante também aqui da fala, que eu acho que tem este caminho que conecta o centro financeiro, ou os agentes do centro financeiro, com as empresas de tecnologia, que é financiamento, soluções de crédito. Tem muita coisa aqui que eu acho que o Dani vai falar um pouco. E tem um pouco da questão seguinte, né? A gente tem dores, né?
diversas dores do sistema financeiro, dos agentes que atuam, bancos, cooperativas, DTVM, que é o caso, né, que a Blue 3 talvez, acho que é a única DTVM de Ribeirão, da região, agora. Tem soluções, toda essa turma precisa de tecnologia, soluções tecnológicas, né? A gente tem um centro avançado de tecnologia na nossa região, e é uma macro-região, como o professor falou, São Carlos, Araraquara, inclusive Franca, tem se tornado um polo, eu sou francano com muito orgulho, tenho meus amigos francanos ali também. Então, a gente tem uma oportunidade grande também nesse sentido, de entender dor, e é isso, nós vamos fazer várias iniciativas nesse sentido, de iniciativas de hackathon e outros tipos de iniciativa, que fala assim, poxa, que dor que a gente tem aqui na cooperativa, que dor que a gente tem aqui na Blue 3, que dor, o exemplo, né, de uma DTVM, que dor que a gente tem, o que a gente pode fazer de ferramenta? Por exemplo, a gente está investindo numa empresa que está criando o conceito de score de crédito baseado em elementos psicossociais, né? Uma super iniciativa que a gente tem dentro da SEV de uma empresa também ribeirão pretana, né? Quantas iniciativas legais que a gente pode fazer e que a gente pode fomentar aqui, que pode atender os agentes desse ecossistema aqui também. Então, tem a questão que o Dani vai falar aqui agora um pouco mais, que coisas totalmente fora da caixa, porque nós não estamos falando de financiar startup com funding de equity necessariamente, né? A gente está falando de estruturas financeiras para suportar a necessidade de desenvolvimento, de funding das operações, né? A gente tem feito algumas coisas muito legais aqui, e o Daniel tem ajudado a gente a estruturar. Eu queria que você falasse um pouco, Dani, a gente tem um cenário que o capital de equity, o capital barato para financiar iniciativas de startup, com esse dinheirama todo que estava sendo derramado, vai secar, e que a partir de agora nós temos que pensar em alternativas. Como que o mercado financeiro pode criar soluções para atender demandas de empresas nascentes, base tecnológica, para continuar permitindo que elas cresçam e se desenvolvam, mesmo no cenário que o capital de equity está escasso. Bom, primeiramente, boa noite, gente. Obrigado pelo convite, Abud. O que acontece? O mercado financeiro também está aprendendo o que é uma startup. Na verdade, o Abud me chamou aqui para ser o pivô das más notícias, né? Para ser o representante da Faria Lima aqui. Mas o que acontece? De fato, assim, a gente viveu alguns anos de juros muito baixos, injeção de capital, o que eles chamam de impressão de dinheiro nos Estados Unidos, e isso refletiu no mundo inteiro, com juros muito baixos. Inclusive, nós vivenciamos esse mundo aqui de juros muito baixos no Brasil, coisas que no passado foi muito raro, a gente ter períodos de juros, vamos chamar assim, decentes, para você se financiar o seu negócio. E o que aconteceu é que esta fonte secou, tá? O capital estará mais escasso, não significa dizer que ele não existe, e para boas empresas, boas ideias e bons empreendedores, esse dinheiro vai estar lá. A um custo um pouco maior, porque o investidor vai cobrar um pouco mais de certeza, ele vai cobrar um pouco mais de previsibilidade. Eu acho que o empreendedor precisará ser mais cauteloso. Aquela história de que eu vou te dar 100 milhões de reais para você comprar mercado e você queimar a caixa e investir, e para ser o líder do setor e ser o dono do mercado, vai demorar para a gente ver de novo. Tá? Essa eu acho que é a grande lição do que a gente viu nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses, no mundo, foram destruídos 14% de toda a riqueza do planeta. Para vocês terem uma ideia, em 2008, foram destruídos 19% da riqueza de todo o planeta. Então, a gente está chegando muito perto ao que foi uma crise de 2008, que foi o que eles chamam de colapso financeiro. Então, não estou dizendo que estamos chegando perto do fim. Esse ciclo é um ciclo diferente, nós temos uma estrutura
uma estrutura de crise muito diferente, com inflação global, escassez de mão de obra em alguns lugares, escassez de manufatura em outros, perda de poder de renda de muita gente. Então, acho que cada crise tem uma característica diferente e só quem tem uma bola de cristal aqui que vai conseguir definir o que vai realmente acontecer. Com isso, o capital ficando mais escasso, o que você precisa ter é um pouco mais de criatividade. E essa criatividade passa por você encontrar formas alternativas de se financiar. Vou dar um exemplo de uma empresa do grupo da Seven Stars, tá, que captou uma operação que eles chamam de Venture Debt. O que é um Venture Debt? É uma dívida que chega um pouco mais barata considerando o estágio que a empresa se encontra, só que se acontecer uma venda desta empresa, se acontecer uma rodada de algum investidor colocar um dinheiro dessa startup, se acontecer um evento de alguém muito grande ir lá e comprar esta empresa, tá? O que acontece? Esse investidor que deu esse venture debt, tá? Que é diferente do venture capital, tá? Porque o venture capital coloca equity, esse cara colocou dívida, esse venture capital, esse venture debt esse investidor recebe um prêmio, um plus a mais. Então o empréstimo dele, ao invés de retornar o juro que ele está cobrando normalmente, ele recebe um juro que muitas vezes mais do que dobra. Então com isso você consegue alinhar incentivos, alinhar interesses e não sufocar a empresa com dívidas que são impagáveis. E assim como esse tipo de iniciativa, existem outras acontecendo, a gente é muito feliz em participar em algumas dessas operações com o pessoal da Seven Stars, mas existem outras alternativas de financiamento ao seu cliente. Ao invés de você financiar a empresa, talvez seja mais fácil financiar o seu cliente para comprar o seu produto. Muitas vezes, aqueles recebíveis, aquele contrato de 12 meses que você está prestando de serviço para uma empresa porque você fez um software, esse contrato muitas vezes pode ser usado como um fator de garantia para mitigar algum risco de algum financiador. E cada situação de cada empresa demanda criatividade. E aí eu brinquei de trazer a Faria Lima para cá, mas muitas vezes a experiência que a Faria Lima tem de observar esse tipo de operação, de observar diferentes tipos de operação acontecendo, tá? Você trazer isso para uma realidade de uma startup que tem um empreendedor que está muito focado em trazer equity para o seu negócio, tá? Pode fazer muita diferença. E aí você consegue, com isso, trazer uma forma de financiamento sustentável para a sua empresa que esteja alinhado com o seu negócio. Então, é difícil explicar caso a caso, eu acho que cada empresa tem uma situação muito específica, tá? Mas, para falar do setor de educação, existem algumas iniciativas no setor de educação que me trazem muita alegria de ver que existem investidores fazendo. Um exemplo que está acontecendo hoje é um financiamento em que você dá para um estudante, você vai lá e dá dinheiro para esse estudante pagar pela sua faculdade, pagar o seu aluguel, pagar a sua alimentação, e esse estudante vai pagar essa dívida com um percentual daquilo que ele vai gerar de renda no futuro. Então você tira lá um percentual da renda futura dessa pessoa e ela vai pagando essa dívida com uma determinada rentabilidade. Então o que acaba acontecendo é que durante 5 anos a pessoa fica investindo dinheiro para você se formar, para depois de 5 anos começar a receber como parte da renda porque você melhorou a vida dessa pessoa. Então eu acho que o mercado financeiro está trazendo algumas alternativas que podem ajudar diversas áreas, inclusive na formação, que é uma coisa que o Brasil como um todo eu acho que carece, acho que não preciso nem me alongar muito aqui, também nem sou especialista para dizer, mas o fato é que o mercado está sendo cada vez mais criativo para trazer soluções diferenciadas. Por quê? Porque aquele empréstimo em que eu vou lá, empresto para uma empresa, fico sentado esperando voltar aquele dinheiro, todo mundo tem. Quem tem tempo de investir
para conhecer o negócio das pessoas, entender a realidade, conseguir personalizar, com certeza vai ter um diferencial. Eu acredito que esse diferencial só vem com essa junção de empreendedor com pessoas da Faria Lima, vamos chamar assim. Tá bom? A gente tem feito, acho que isso tem uma frase conhecida aí que fala que toda empresa será uma fintech no futuro, né? Toda empresa será uma fintech no futuro. Ele está falando de linha de receita financeira, né? Eu tenho percebido, assim, independente do setor que a gente atua, nas iniciativas de base tecnológica, por exemplo, a gente tem uma empresa, tem uma geladeira ali que dá para a gente apresentar, o Yoshi, que é um dos fundadores, está aqui com a gente, Yoshinho, levanta a mão aí. A gente tem e o Daniel citou um exemplo, acho que é legal isso, porque tem pessoas aqui de base tecnológica, startups, e a gente estava conversando ali, eu, o Juliano e o Du, estava falando, o Juliano me perguntou, mas Daniel, me explica direito essa conexão, né? Acho que, qual que é a proximidade, como que a gente pode se aproximar, do que você está querendo dizer com isso? Eu acho que falamos aqui um exemplo de uma empresa que é de retail, né, de varejo, negócio que é uma geladeira inteligente, com visão computacional, você abre a geladeira, pega o que você quiser, computa automaticamente na sua carteira, não é só o wallet, então tem uma parte aqui de wallet, mas essa empresa a gente depende de uma venda de licença, ou seja, a gente vende múltiplo de 5 geladeiras para um franqueado, vamos chamar assim, um licenciado, que vai comprar essa licença para operar na sua região. E hoje a gente não tem capacidade para financiar o franqueado, né, o licenciado. Uma operação que a gente tem que fazer funding para poder financiar esse licenciado, não hoje a gente faz em 6 parcelas, mas em 24, em 36. Né? Quando você tem CAPEX envolvido ou um investimento envolvido, se você tem flexibilidade de financiamento e pagamento, você consegue aumentar e potencializar a sua venda. Então, qual que foi a nossa ideia? Poxa, vamos criar aqui uma solução de funding, financiamento para financiar o licenciado, o meu cliente. Dessa forma, eu passo a vender, ao invés de 10, eu vendo 1.000. Né? Imagina se a gente fosse comprar veículo e só tivesse pagamento em 6 prestações. Eu não ia ter fomento para a indústria. É um pouco disso. Então, como que a gente pode criar alternativas ou financiando o cliente ou financiando o fornecedor? Tem várias engenharias. E aí escutei a semana passada o tal do ESA, essa eu guardei. Quem sabe o que é ESA aqui? Faz um mês. Isso, eu falei, poxa, nós estávamos discutindo com o banco para fazer uma estrutura de garantia. E aí o Daniel tirou do bolso, da manga, um tal de ESA. A sigla que significa Equity Support Agreement. Equity Support Agreement, né? Como garantia, ou seja, eu tenho a carta de alguém dizendo que tem uma intenção. Né? Se faltar dinheiro, o acionista vai colocar dinheiro e ele se compromete a colocar dinheiro. Falei, poxa, isso é legal, é uma assinatura num papel, garante. Então, assim, a gente está citando um caso aqui, a garantia sou eu, não sai muito disso. Mas eu acho que a gente tem conseguido pensar de uma forma muito alternativa, soluções, de como a gente consegue fazer funding de empresas de base tecnológica de uma maneira muito alternativa e conseguir evoluir. A gente vai ter que usar muito criatividade nesse momento de mercado. A gente vai ter que dominar fundamentos e ter muita inteligência e criatividade para fazer estruturações diferenciadas e conseguir ajudar as empresas de base tecnológica e empresas nascentes, não só empresas de base tecnológica, mas acho que de uma forma geral, né, que é um assunto que uma vez que o mercado esteja organizado, uma vez que os agentes estejam organizados, a gente consegue pensar em soluções alternativas para as empresas que estão nascendo. A gente tem pouquíssimo incentivo comparado a países de primeiro mundo, né? Então, assim, nós vamos ter que compensar na criatividade, pessoal, na organização.
planejamento. E eu queria trazer o Juliano aqui um pouco para a fala também. O Juliano é uma das casas mais antigas aqui de estruturação em Ribeirão Preto, muito voltada para o setor agro, e a gente, né, sucroalcooleiro e agro, e a gente tem uma startup que nasceu no berço dentro da casa, né, que é a Vexpense, que é uma fintech também. Talvez seja interessante você contar um pouco da história e falar um pouco da sua visão, Juliano, do que você vê aqui de oportunidades, né, das provocações que a gente tem falado aqui um pouco. Obrigado, Daniel. Boa noite. Tudo bem? Vou falar rápido aqui acho que a FGA deve ser o nome menos conhecido aqui, mas fui aluno do professor Alberto, terceira turma da FE, 94, e depois de me formar, trabalhei em alguns outros lugares, mas eu fundei, junto com outro sócio, uma consultoria financeira aqui em Ribeirão Preto. Então, nós estamos no 17º ano aqui em Ribeirão. Ouso dizer que nós somos a maior boutique financeira do agronegócio, independente de bancos. Não estou me comparando aqui com o Itaú, com Credit Suisse, etc., mas boutique independente nós somos, acredito que a maior. Nós já estruturamos mais de 20 bilhões de reais em dívida, e recentemente a gente montou uma gestora. Hoje a gente tem um fundo, um FIAGRO, uma nova modalidade de financiamento para o agronegócio. Estamos em período, inclusive, de silêncio aqui, fazendo um follow-on, estamos captando mais um recurso. O fundo deve chegar aí próximo de 300 milhões de reais. E dentro de casa, a gente também teve uma dor, que era reembolso de despesa de cliente, que era tudo notinha fiscal, que a gente perdia ou que não tinha que juntar e depois pôr no Excel, gastava 3 horas para reembolsar. E aí a gente montou um aplicativo para nós, e a ideia vingou. E aí 2 sócios do escritório que trabalhavam com consultoria, que eram da FE, foram destacados para desenvolver essa startup, e hoje acho que estão com mais de 70 pessoas, e já fizemos o spin-off, já estão em outro lugar, passaram pela Supera e estão trilhando a vida. Então, assim, para ligar as pontas aqui, primeiro precisava agradecer o Alberto, e assim, a FGA e o Vexpense só existem porque a FE veio para Ribeirão. É um pouco dessa ideia. Eu acho que a gente tem aqui em Ribeirão essa oportunidade de ter uma faculdade de economia, administração e contabilidade, e que vai formar boas pessoas para trabalhar nessas ideias que têm um cunho mais financeiro, fintech, né? É assim que surgiu o Vexpense, é assim que surgiu a FGA. Talvez a FGA só exista em Ribeirão porque existia a FE em Ribeirão. Hoje, 90% das pessoas que trabalham dentro da FGA, hoje nós somos em 65 pessoas, são oriundos ou aqui próximo aqui de São Carlos, mas 90% é da Faculdade de Economia e Administração. Então, eu acho que, de fato, Ribeirão tem uma oportunidade de ter alunos e pessoas que vão se formar e que vão poder desenvolver isso. Uma outra coisa que eu acho muito importante que vai acontecer, a gente falou aqui do poder financeiro, mas que, na minha visão, é um poder econômico da região, mas a inteligência financeira, ela sempre teve na Faria Lima. Só que agora o mundo mudou. A gente está tendo uma disrupção enorme. Agora todo mundo trabalha online, e eu acho que agora as pessoas podem ficar em outros lugares. Eu acho que vão surgir iniciativas, mesmo financeiras, que antes só existiam em São Paulo, em outros lugares. Eu não gosto de fazer muita propaganda, mas, por exemplo, o caso da XP, ela nem é de São Paulo, né? A XP nasceu lá em Porto Alegre, lá, e acabou se desenvolvendo.
Então, eu acho que tem essa questão também da disrupção e do online, e Ribeirão pode sair na frente. E o terceiro ponto, que eu acho que também tem que estar relacionado com a FGA, e eu acho que isso é pouco falado e pouco explorado, o que o Brasil hoje, a potência do Brasil está muito relacionada ao agronegócio. É onde está, a tecnologia de ponta está no agronegócio no Brasil, né? Alguém falou aqui, eu acho que foi o Alberto, falta mão de obra, mas eu sinto mais, não sei se é porque eu estou no agro, mas no agronegócio falta mão de obra. É onde está sendo puxada a questão dos empregos e da inovação. Então, Ribeirão também, eu acho que tem que juntar e tem essa oportunidade de estar com o agro próximo. A FGA nasceu e continua aqui porque a gente entendia que tinha mão de obra de qualidade abundante, e a gente entendeu que a gente tinha que trabalhar com o agro porque a gente estava próximo do agro. Então, queria trazer essa minha experiência, essa vivência, para dizer que eu acho que a gente tem uma oportunidade. A gente fez isso há 16 anos atrás, não estava tão relacionado com essa questão de tecnologia, mas eu acho que a gente está aqui hoje pela junção desses fatores e o mundo está mudando. Acho que a gente tem uma boa oportunidade aí. E agradecer de novo. Roberto. Queria deixar aberto aí para a gente fazer pergunta entre um e outro, Edu, Juliano. Eu só esqueci de e outra coisa que eu tenho vivenciado, que é o setor financeiro também está se, não vou dizer popularizando, mas também está se modernizando. Antes, a história, vou voltar aqui no agente autônomo, na XP, mas antes era um negócio que eram os bancões, o Alberto até falava lá atrás, né, que os bancos iam acabar ou iam se consolidar. Eu acho que agora talvez eles vão acabar, não sei, em alguma escala, mas está havendo uma desintermediação e os pequenos poupadores, os médios poupadores, ou essas transações financeiras vão acontecer de forma diferente. Então, as coisas estão mudando. Eu acho que vale a pena ressaltar um ponto. Os bancos são as únicas instituições no Brasil que, com crise, sem crise, têm retorno sobre capital entre 20% e 25% ao ano. Eu já trabalhei 23 anos em instituições desse tipo. Eu entendo porque elas são rentáveis. Agora, o fato de você ter uma empresa que no estado, no Brasil estando bem, o Brasil estando mal, tem retornos acima de 20% ao ano, chegando até a 25% ao ano, você dobra o seu capital a cada 4, 5 anos. Então, isso não me parece que eles estão correndo tanto risco assim, né, se você for olhar sobre a ótica do retorno que eles estão dando aos acionistas deles. Então, existe muito espaço, de fato, tá, para você conseguir pegar um pedaço disso. Eu acho que os bancos estão preocupados, com certeza estão preocupados com isso. E eu acho que as startups, principalmente as fintechs, estão aí porque esse retorno existe. Por que você está vendo essas instituições com esse tipo de retorno? Eu não tenho nada contra o retorno que eles estão tendo, porque eles construíram isso ao longo do tempo com muito suor e muita capacidade, contratando muitas pessoas muito boas para construir isso. Mas o fato é que muitas dessas pessoas estão saindo, muitas dessas pessoas estão criando startups, exatamente porque entendem que, com o retorno desse tipo, o atendimento final ao seu cliente não está sendo tão satisfatório ou poderia ser muito melhor. Então, eu acho que aí sim surge uma oportunidade. Eu acho que aí também é a raiz de por que existe esse tipo de chavão de que toda startup se tornará uma fintech um dia. Por quê? Porque, de fato, as margens do sistema financeiro hoje, tá, elas são diferenciadas. E você vê isso no retorno sobre capital desses bancos. Só para fazer um contraponto a você. Em 1994, nós tínhamos 16 grandes bancos privados nacionais de varejo, tamanho do Bradesco. Sobraram 2. Dos 16, sobraram 2. Esse é o outro lado. Então, um ponto importante, aí vai uma mensagem de Banco Central,
é eu tomar o cuidado com a controladoria da fintech ou da instituição financeira. Muito cuidado. E a base desse cuidado é, Marcelinha, é a contabilidade. Esses contadores não dão valor à contabilidade, é uma desgraça, né? Veja, contabilidade, controladoria, compliance, eles são essenciais, essenciais. E tem muita falta de mão de obra nessa atividade. Isso vale para a instituição financeira, fintech e outras também. Tá? Então, é relevante. E aí, aproveitando esse ensejo, dia 29 agora de junho, estaremos entregando um hospital com base em um fundo imobiliário. 160 milhões de reais num hospital da Unimed em Salto Itu, né, feito em cima de um fundo imobiliário. Lançamos o primeiro fundo imobiliário do sistema Unimed. Então, tem muita coisa para ser feita. Em termos de mercado financeiro, nós estamos falando de um volume de crédito sobre o PIB de mais ou menos 70% no Brasil. Nos Estados Unidos é 270%. Tem um espaço enorme. E dinheiro não falta. Onde é que está o dinheiro? Está num item chamado depósito compulsório junto ao Banco Central. O dinheiro está lá. Esse país precisa crescer e, de longas datas, resolveram que uma grande parte do dinheiro que nós depositamos numa instituição financeira tem que ir para depósito compulsório. Tá? É o maior depósito compulsório do mundo. Só esse país mesmo. Até pegando um gancho na questão da bancarização, concentração financeira, acho que a gente tem 2 grandes bancos aqui no Brasil, mas nos últimos 10 anos a gente tem 81% dos serviços financeiros concentrado em 6 grandes bancos. Nos últimos 10 anos para cá, com o crescimento das fintechs, etc., um dado recente foi que esse número caiu de 81% para 71%. Então, foram 10 anos, obviamente que muita coisa aconteceu. A gente teve casos, sei lá, Nubank, C6 e trocentas outras fintechs que estão nascendo por aí. Só pela associação a gente tem 520 e poucos, como eu comentei. E acho que, como todos comentamos aqui, acho que a gente tem muita oportunidade, tanto de canais de atendimento, como de melhoria de produto, competitividade de taxas e tantas outras coisas, que acho que, pelo que eu vejo na associação, acho que a gente está só, de fato, arranhando a superfície do que pode ser feito. Então, acho que, por mais que tenham caído 14 bancos ao longo dos últimos 30 anos, acho que é salutar para o mercado que a gente tem uma competitividade maior, para o cliente final só vai beneficiar. Então, acho que, vendo o que está acontecendo com a fintechização, que se chama, que fala-se aí no mercado, todo mundo um dia vai ter serviço financeiro, desde, sei lá, entregar um cartão de crédito, ou entregar um meio de pagamento, ou entregar um crédito, whatever. Isso tudo vai ajudar para o cliente final a ter um serviço diferente, um serviço melhor, uma taxa melhor, um nível de competitividade melhor para o usuário final. Então, acho que a gente está só, de fato, arranhando e tem muita coisa que, sei lá, os próximos 10, 15, 20 anos tem de ser muito promissor e, se Deus quiser, esse nível de concentração vai acabar sendo muito menor. Muito legal. Mais um ponto, né, tocando aqui, o professor Alberto falou da Unimed, fundo imobiliário, e a gente tem uma iniciativa que é daqui da região, de Franca especificamente. O Eliezer está aqui comigo. O Eliezer foi fundador, é nosso sócio, prazer de tê-lo como sócio. O Eliezer é fundador de uma empresa importante de pagamento, que é a CloudWalk, dona da Infinity Pay. É um dos unicórnios aí do Brasil, né, na avaliação. Ele vendeu as ações da empresa, mas ele era fundador, CEO da empresa. Hoje ele não está mais, mas é uma empresa que nasceu na nossa região. Quem não sabe, né, nascida em Franca, uma empresa que hoje é avaliada em 2,3 bi de dólares, né, e foi criada aqui. E a gente tem o prazer de ter uma outra empresa de pagamento, que é a Q2 Bank, também da região,
que agora fez uma JV com a Unimed, por isso que eu estou falando da Unimed aqui. O pessoal quer me cortar. Mas não vai conseguir, viu? Vou falar. Essa iniciativa, a gente fechou recentemente uma JV com a Unimed Participações, Unimed Brasil, criando a Unimed Bank, que vai ter sede em Franca, e o Liese vai ser o CEO dessa operação. Então, assim, você vê que tem tantas iniciativas legais no setor financeiro, tecnológico, aqui do nosso lado a gente não conhece, que a gente não sabe, e a gente está aqui dando esse primeiro passo no sentido de organizar. Eu tenho certeza que a gente vai... Esse é o primeiro movimento, é o primeiro empurrãozinho aí que a gente vai continuar fazendo, reunindo a turma, trazendo discussões. Um primeiro trabalho, vamos fazer, o Du não sabe, mas nós vamos fazer junto, vai ser catalogar, mapear todos os agentes, tanto do mercado tecnológico quanto do mercado financeiro, mapear, dar visibilidade, acho que é o primeiro ponto, porque se a gente dá visibilidade e mapeia todos os pontos desse ecossistema, todos os agentes desses ecossistemas, a gente tem clareza, a gente divulgar as informações. Puxa, está acontecendo, olha, teve um êxodo aqui de uma empresa que é da nossa região, como é esse caso que a gente está falando, coisas tão legais. Então, a gente vai começar a mapear, esse vai ser o primeiro trabalho objetivo que nós vamos realizar. Eu acho que a criação de um comitê não precisa ser formal, mas informal no primeiro momento, com representantes de cada grupo e que a gente consiga organizar, se reunir de tempos em tempos, uma frequência determinada, para ter iniciativas, várias iniciativas, como esse evento que a gente está fazendo agora. Então, a gente começa aqui, acho que é legal, a gente depois vai compartilhar, vai ter um site aqui, a gente vai compartilhar informações, a gente vai deixar todo mundo ciente, a gente vai ter um cronograma, uma agenda de eventos que a gente vai promover de forma regular. Podemos fazer aqui, podemos fazer no próximo, por exemplo, no Supera, podemos fazer depois lá na Dabi, podemos fazer depois lá no Novo Lab, futuramente na Vila Blue, que vai ser Então, a gente vai espalhando as nossas reuniões. É um primeiro movimento. Poderia outras pessoas estarem aqui com a gente, compartilhando. Acho que foi uma escolha rápida que a gente fez aí. E acho que tem muita gente para compartilhar a experiência com a gente aqui. Eu agradeço imensamente todos que participaram aqui de forma tão gentil aí, colaborar com a gente nessa missão, todos que vieram. Espero que a gente tenha trazido informações relevantes. E a gente vai abrir rapidamente para perguntas. A gente estava falando um pouquinho ali, trocando uma ideia com o Eduardo Provocando, ele até convidou a gente para conversar sobre a lei de inovação. A gente tem uma judiação, a gente vê empresas que chegam em determinado porte. Aqui, a startup, a hora que ela já está num grau de geração de caixa, está madura, ela muitas vezes, do setor financeiro, ela vai para Barueri. Tem um incentivo de ISS, você vai para Barueri ou para outra região. Então, por que a gente não pode fazer um desenho, e uma provocação que eu trouxe para o Eduardo, de fazer um desenho que a gente gere algum tipo de benefício, algum recorte de empresas, tomando todos os cuidados de improbidade administrativa, etc., mas como que a gente pode ajudar a fazer um desenho de incentivo para a categoria? Tem mais alguém com dúvida? Boa noite a todos, meu nome é Matheus. Professor, uma pergunta como economista e como professor também. O senhor introduziu a palestra sobre educação. E o que o senhor acha que nós não temos a educação necessária ou nós não temos a cultura necessária para formar jovens promissores? O que o senhor acha? E outra coisa, como o nosso país é muito volátil na questão assim da economia, nós nunca fomos um país forte economicamente. O senhor acha que se mudarmos a cultura do nosso país, o senhor acredita que a gente tem potencial não para brigar como a Europa, porque eu acho isso dificilmente vai acontecer, mas a gente pode chegar aí ao nível dos países a longo prazo? O que o senhor acha dessa questão?
Bom, a primeira é sobre educação. Falta participação da sociedade no aperfeiçoamento da qualidade do ensino. O Estado sozinho não faz isso. Então, o Estado precisa ser cobrado. A partir da cobrança, você vai ter qualidade. A partir da qualidade, você tem um reflexo na própria sociedade e na atividade empresarial. Essa é a base. Sobre economia, o Brasil é um dos 10 maiores países do mundo, tá? Já na base. Nós estamos passando um momento econômico internacional, nós estamos assistindo a uma forte mudança. Está surgindo uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, nós tivemos, na época da União Soviética, era a base da União Soviética com os Estados Unidos. Isso aí, a União Soviética acabou falindo por conta do regime de governo à época, e depois foi reconstruída a Rússia sem esses outros países. Agora, o que nós temos? Em função dessa própria guerra da Rússia com a Ucrânia, nós temos um bloco se formando, que é a Rússia com a China, a Índia, África do Sul, Brasil no meio. Esse bloco chama-se BRICS. O BRICS se constitui no segmento dessa nova ordem mundial. Do outro lado, você tem Estados Unidos, Canadá e Europa, num colapso. Esse bloco está colapsando, tá? Por algumas razões. Aí nós temos um processo que a gente vai assistir, já estamos assistindo, que é de estagflação. Você tem inflação ao redor de 8,5% nesse bloco, com queda do PIB. Os BRICS crescendo, e você tem o terceiro bloco, que é o bloco árabe. Tá? Então, essa é a nova ordem mundial que está se formando. Brasil. O Brasil é um dos poucos países que vai estar nos 3 blocos. Um dos poucos países que vai estar nos 3 blocos. Estamos assistindo isso. Tá? Então, vai ter uma enorme integração. Estamos falando em falta de mão de obra. Estamos falando em estagnação dos Estados Unidos e Europa. Vai sobrar mão de obra dos Estados Unidos e Europa vindo para o Brasil. Nós temos um processo também de colapso na América Latina. E você já começa a ter uma migração forte desses países para o Brasil. O Brasil vai ser um centro muito interessante, extremamente importante. Nós começamos o ano com uma taxa de crescimento prevista pelo mercado financeiro de 0,2%. Agora, já está indo para 1,5% este ano. Tá? O câmbio a 5, programado até 2024, fortalece a área industrial. Nós vamos ter uma revolução industrial no Brasil. Tá? Então, esse é o Brasil que você está frente a ele. Mais alguma pergunta, pessoal? Cumprindo o horário aqui, 9 horas em ponto. Então, a gente conclui o evento agradecendo mais uma vez a presença de todos. Oi? O COF continua. Se quiser bater um papo ali, conhecer a turma. E, mais uma vez, obrigado a todos. Aí, um forte abraço, viu, pessoal? E obrigado a todos aqui que participaram.